Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Aaron, eu sou especialista em ciência de dados e hoje a gente vai falar sobre o GP da Grã-Bretanha que acontece nesse final de semana. Antes de mais nada, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, ative as notificações, né? Considere curtir e comentar nesse vídeo caso você tenha interesse e vamos aí para a vinheta. O GP da Grã-Bretanha desse final de semana, ele é um grande prêmio normal, né, se é que podemos dizer assim, depois do resultado do qualifying. Mas eu digo normal porque a gente não tem corrida sprint, né, então vai ser um fim de semana um pouco mais curto, onde eu tenho o qualifying que aconteceu hoje pela manhã no sábado, e amanhã pela manhã no domingo a gente tem de fato a corrida, né, a corrida principal. O quali de hoje foi um quali bastante interessante, a pista começou um pouco molhada, mas logo foi secando, né? Ali no Q1 a gente teve um problema no carro do Kevin Magnussen, que fez com que a gente tivesse uma bandeira vermelha no meio do Q1. Né? Isso prejudicou alguns pilotos, inclusive o Pérez foi um pouco prejudicado por isso daí. Por mais que ele não vinha fazendo bons tempos, muito também ali pela questão da pista molhada, mas né, já é o quarto, quinto GP que o Pérez não vem entregando bons resultados. E obviamente a gente sabe que a Red Bull ela não tem uma paciência com seus pilotos quando eles não entregam bons resultados. A gente já tem um histórico ruim aí em relação a isso. Então aí fica né, evidente aí o que provavelmente vai acontecer com o Sérgio Pérez, seja aí pro final da temporada, né, mas também para a próxima temporada. Bom, então a gente não pode começar por outro lugar, né? Senão comparando ali o resultado dos dois pilotos da Red Bull. Bom, o que aconteceu com o Pérez foi uma coisa até estranha, né? Ele aqui no final do relógio, ele faz uma volta rápida, né? Ele faz uma volta, a primeira volta ali, no estouro do cronômetro, né? Mas algo impressionante, ele acontece, obviamente, a volta que ele acabou de fazer, todo mundo tinha pouquíssimo tempo no relógio. Então a volta que ele acabou de fazer foi uma volta rápida para aquele momento, né? Mas todo mundo estava com pneus frios, a pista já tinha secado muito nessa situação. Então todo mundo já tinha aberto volta nessa situação onde o Pérez acabou de completar a volta, né? E praticamente todos os pilotos fazem voltas mais rápidas do que a dele, né? Se a gente olha ali pro padrão né, de tempo dele, ele tá aqui 1 segundo mais lento do que o Norris, né? Então assim, praticamente o Pérez ali, ele foi engolido, né, por todos os pilotos que vêm à frente ali. Pro gráfico, né, a gente vê que os pilotos eles vêm fazendo voltas cada vez mais rápidas, né? Inclusive essa volta aqui após o red flag, né? Ela foi uma volta bastante mais rápida, né? Quase 3 segundos ali em média mais rápida. Mas o Pérez ele fez uma volta muito lenta, ainda com pneus frios, né? Ele fez uma volta ali meio segundo mais lenta do que o Max. Né? E isso jogou ele completamente para fora do Q2, né? Então mais uma vez o Pérez fica fora do Q2. Algumas coisas interessantes aqui para a gente dar uma olhada, né? A primeira delas é como o Piastri e o Norris, eles foram muito bem, né? Deixa eu tirar o Pérez aqui, vou incluir o Verstappen. Então, a McLaren foi extremamente bem, e por isso que eu tinha comentado, né, que esse não é um final de semana comum, né, como eu tinha comentado, exatamente porque a McLaren foi extremamente bem, né, teve um resultado muito bom. Né, o que não é comum, o que não vem sendo comum, né? Até se a gente olha aqui para o tempo do Norris, né? O Norris fez um tempo aqui no Q2, um tempo no Q1, foram tempos muito bons, né? Muito melhores até do que o do Verstappen. Né? Mas ali na última volta, depois de o Norris ter feito um excelente tempo no Q3, bem no final também do Q3, o Max Verstappen foi lá e cravou ali a pole position, né? Quase ali 3 décimos à frente do Piastri, pouco mais de 3 décimos né, à frente do Piastri, e 2 décimos e pouquinho à frente do Norris, né? Se a gente olha aqui né, para as voltas mais rápidas, né, a gente vai ver que existe uma dominância aqui do Max em boa parte dos setores de fato, né? O carro ele é mais veloz, né, principalmente nos setores de reta. Mas tem alguns trechos bem interessantes onde o Norris ele tem uma predominância, né? Algumas coisas interessantes aqui. No final ali da segunda curva, né?
da segunda reta principal, a gente vê que ainda tem uma diferença muito grande entre a velocidade final do carro do Max para o carro do Norris, né, e para o carro do Piastri, né? Então, o carro da Red Bull, né, nessas retas mais compridas aqui, tem uma certa predominância, né, consideravelmente grande ainda do ponto de vista de velocidade, né? E assim, são pontos onde o Max começa a despontar ali dos outros dois, né? Logicamente que não são os pontos principais, né? Obviamente que aqui mais pro final no terceiro setor, né? O Max ele é bastante mais rápido, né? Principalmente no final do terceiro setor. Mas é impressionante como houve uma evolução aqui no carro da McLaren, né? Então o Norris e o Piastri fazendo bons tempos, né? Aqui é bastante interessante nesse trecho, né? Que é um trecho onde existe uma diferença considerável ali entre os três pilotos, né? Nesse ponto da pista, o Max ele usa mais o freio, né? Se a gente olha aqui, ele tem uma predominância maior no uso do freio, né? Enquanto o Norris e o Oscar Piastri usam por menos tempo o freio. O Max Verstappen, ele, assim como o Norris, durante um certo ponto, ele usa uma marcha um pouco maior ali na entrada dessa curva, né? E na saída ele usa também uma marcha mais baixa do que os demais. Mas a gente vê aqui a forma como o piloto controla, né, o acelerador, dos três é bastante diferente, né? Então a gente vê uma diferença ali clara entre os três. O Max ele recupera dessa curva bastante mais rápido, né? E isso faz total sentido aqui no Delta, né? O Delta vem aumentando porque o Max ele tem essa recuperação maior aqui, mas na entrada aqui da curva, né? O Max ele vai um pouco mais para dentro ali, né, com o acelerador. Muito tem a ver ali também com a estabilidade do carro, enfim, né? Com a aerodinâmica do veículo. Então isso daqui foi um ponto ali que deu uma certa diferença, né, entre os dois estilos de pilotar os dois carros, né? Mas também tem essa questão da velocidade final aqui do Max que foi bastante diferente, né? A gente tá falando aqui de 10 km por hora de diferença e aqui 7 km por hora de diferença ali em 2 pontos, né? Quase 10 aqui também, né? 8 km de diferença. Então isso daí é bastante relevante, né? Outra coisa bastante interessante foi a disputa, né, entre o Charles Leclerc e o Carlos Sainz. Existiu ali alguns conflitos durante a corrida entre os dois, mas uma coisa que é interessante é que os dois fizeram tempos muito, muito, muito próximos, né? O tempo ali da volta mais rápida, né? O Leclerc ele foi um décimo, nem um décimo, né? Ele foi um centésimo mais rápido ali do que o Sainz. Então a diferença entre eles foi muito pequena, né, o que nos leva a acreditar, né, que a Ferrari é a equipe que tem os pilotos mais próximos, né? Por mais que os carros da McLaren ambos tenham andado muito juntos e ambos tenham mostrado estar muito próximos uns dos outros, né? A gente vê que os carros da Ferrari de fato são os carros onde a gente tem a melhor disputa dentro da equipe, né? Uma coisa que é interessante é que o Sainz, né, ele foi mais lento, assim, consideravelmente mais lento, né? Chegou até 1,5 décimo, aqui quase 1,5, né? Aqui ele chegou até 1,5 décimo, mais lento do que o Leclerc, mas nesse trecho aqui, né, de reta principal, tanto no final quanto no início aqui, né, onde o Sainz ele se aproxima bastante ali do Charles Leclerc, né? Então o Sainz nesse trecho ele é um pouco mais rápido, né, nessa reta final e inicial, né? No geral, eles têm poucas diferenças, a não ser aqui em alguns pontos, né, onde o carro do Leclerc ele escapa um pouco mais, ele vai usando mais o acelerador, né, em alguns momentos. Isso pode ter ali ajudado ele. Uma outra questão que a gente vê, que eu até comentei no último GP, né, o Charles ele não tira completamente o pé do acelerador em vários momentos, né? Isso faz com que ele seja
um pouquinho mais rápido do que alguns outros pilotos, mas vejam que eles estão andando extremamente juntos, né? Então a gente espera ali que amanhã na corrida tenha algumas disputas entre esses dois pilotos, né? Que o que mais me impressionou foi de fato esse tempo do Norris, que foi um tempo muito rápido, ele tá um décimo à frente ali do que o Max tinha feito anteriormente. O Piastri fez um tempo também muito bom, bem próximo do tempo do Norris, ele um pouco menos, de 2 décimos, né? E o Verstappen aí faz a volta voadora do final de semana, né? Com 2 décimos, 240 ali, milésimos de segundo mais rápida. Uma volta muito rápida em relação às voltas que vinham sendo feitas, né? E aí, bom, basicamente o que a gente vê aqui é que existe um gap muito grande entre o Max e o Pérez, mesmo que ambos andem com o mesmo carro. Uma observação interessante também a levar em conta é que o Norris ele recebeu um pacote de atualização e o Piastri está usando o pacote de atualização que o Norris andou na corrida passada, né? Então o Piastri ele tá com o carro um pouco inferior em teoria, né, do que o carro do Norris, porém ele andou muito próximo, né? E aí o Max Verstappen fez voltas muito rápidas, né? Seguido ali pelas Ferraris com uma distância não tão grande assim do Norris e do Piastri. Depois as Mercedes, já uma distância um pouquinho maior. O Albon também foi bastante impressionante, né, durante todo o final de semana dos treinos livres. Não conseguiu fazer uma volta tão rápida no Q3, mas fez boas voltas no Q1 e no Q2, né? O Alonso, a gente vê, né, que a Aston Martin ela deu uma decaída nessa corrida. A Aston Martin não está tão bem quanto vinha ali nos outros grandes prêmios, mas, né, vamos ver qual que é o ritmo de corrida ali, principalmente da McLaren amanhã, né? Pode ser que o ritmo de corrida da McLaren não seja tão bom, né? E de fato o carro está muito bom para a classificação, assim como a gente viu algumas Haas andando rápidas. Isso pode acontecer também com o Albon, por exemplo, né? O vídeo de hoje é isso, pessoal. Amanhã a gente tem a corrida. A gente espera, né, que a corrida seja uma corrida disputada. E vejo vocês no próximo vídeo. Considerem compartilhar, curtir esse vídeo aqui. Abraço.